Lembra o vídeo do primer que você aprendeu como passar numa peça? Hoje eu vou ensinar o passo a passo desta técnica, que é a pátina corrosiva. Uma técnica muito antiga, onde você pode dar vida com mais relevo numa peça e dar aquela repaginada. Então, essa peça aqui, que era uma peça que eu tinha pintada com craquelê, eu quis dar uma cara nova, passei o primer e o passo a passo dessa técnica você vai aprender neste vídeo. Fique até o final, porque são muitas dicas e informações. Sem muitas delongas, porque o vídeo é longo, já convido você para se inscrever no canal e também me acompanhar no Instagram, @YolaneCaron. E bora pro passo a passo. Muito bem, então depois de passar do primer, que fizemos isso num vídeo anterior, é a hora de a gente decorar essa peça. Lembrando que a gente zerou essa peça, era uma peça feita com a técnica do craquelê, onde a gente quer dar uma nova cara para essa peça. Que técnica que eu poderia usar aqui para disfarçar um pouco esse craquelê e mudar de cara? Então eu vou ensinar para vocês essa técnica que você pode trabalhar com texturas, dando um relevo ainda maior e disfarçando esse craquelê. Primeiro passo dessa técnica é passar uma tonalidade de tinta. Vamos usar aqui a tinta PVA e a cor que eu estou usando aqui é o chocolate. Poderia ser o marrom escuro, poderia ser o rústico, então não necessariamente você tem somente essa opção. Vamos usar aqui cores terrosas, começando de uma tonalidade mais escura. Então eu vou cobrir toda essa peça com a tinta PVA na cor chocolate. Lembrando que você tem a opção de usar o marrom escuro, o rústico, que também fica muito bom. Já coloquei aqui num recipiente essa tinta e vamos começar com um pincel macio pintando toda a peça. Esse processo nós vamos fazer numa demão, vamos deixar secar e fazer duas demãos para que ele fique bem coberto. Veja que quando a gente trabalha com o primer embaixo, zerando o que tinha anteriormente, depois que a gente vai com a tinta, veja como ele cobre também muito bem. Mas aqui a gente vai precisar de duas demãos, esperando o tempo de secagem entre uma demão a outra. Muito bem, aqui eu já tenho a peça pintada com duas demãos, bem coberta, aguardando sempre a secagem, a curagem da tinta, muito bem entre uma demão a outra. E agora vamos para o próximo passo. Eu tenho aqui pasta de modelagem no recipiente e outra tonalidade de tinta. Aqui eu vou usar, já incluir essas duas tonalidades, que é a castanho claro e a cor amêndoa. Também aqui você pode variar usando umas tonalidades aproximadas. Também, se você quiser usar mais pro ocre e fazer essa mesclagem, sendo que use duas tonalidades no tons terrosos, você pode ter essa flexibilidade tranquilamente. A sugestão minha é essas cores amêndoa e castanho claro. Então aqui eu tenho a cor amêndoa e a cor castanho claro. Nós vamos começar com as cores mais escuras. Então lá eu coloquei pasta de modelagem da Acrylex e aqui a tinta. Nós vamos misturar essa tinta entre a pasta de modelagem e um pouquinho de tinta. Não faça essa mistura
em toda a pasta, pegue de pouquinho em pouquinho. E também não precisa misturar aqui toda essa massa na tinta, é só para dar uma tonalidade na massa e já dar um relevo aqui na técnica que a gente vai fazer. E você vai passar em algumas partes, bem aleatório. O que eu quero que vocês entendam é que não precisa fazer em desenhos geométricos, ou seja, bolas, pirâmides, círculos. Faça mais aleatoriamente. Alguns pontos você vai trabalhar com uma cor e outros pontos com outra cor. Por isso que eu prefiro que você passe em alguns pontos com uma cor e depois venha cobrindo com a outra cor. Então aqui ficou essa tinta que é a castanho claro e vou fazer o mesmo procedimento aqui com a cor amêndoa, misturando com uma espátula um pouquinho da tinta e um pouquinho da massa. Quando a gente mistura a tinta na massa, vai clarear essa tinta. Por quê? Porque a massa ela é branca. E é justamente isso que a gente quer. Então, em alguns pontos aqui, você vai fazer nessa tonalidade, misturando até com o que você já fez. O importante aqui é você não cobrir a parte do marrom. Preciso deixar essa parte aparecendo, porque aqui a gente trabalha com 3 cores. E agora nós vamos incluir o que? Vamos incluir a própria pasta de modelagem sem tonalidade. Em alguns pontos, estou usando aqui a espátula suja mesmo, da tonalidade mais clara. E aqui em alguns pontos você coloca o branco, ou seja, a pasta pura, somente em alguns pontos. E é mais ou menos isso que eu quero que você faça em toda a peça. Muito bem, então esse aqui é o resultado do que a gente fez anteriormente, só que fazendo em toda a peça. Essa massa ainda está úmida e ela deve estar úmida para a gente ir no próximo passo. Então tem que ser um pouquinho ágil, porque a massa misturada com a tinta seca um pouco mais rápido do que a branca. Já forrei o meu espaço com um papel e aqui eu tenho gesso em pó que a gente compra em lojas de material de construção. Gesso em pó. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar em cima de tudo isso generosamente, ó, cobrir. Enquanto a massa está úmida. Eu vou cobrir essa parte, eu não consigo cobrir a outra parte agora nesse momento. Muito bem, inclusive eu posso dar essas batidinhas aqui para que ele firme na massa que está ali. Então, esse procedimento demora um pouquinho, faz uma sujeirada, faz parte do show aqui, para que a técnica fique bem interessante. É uma técnica rústica. Então aqui, ó, a massa tá úmida, eu com cuidado jogo mais pó. O que vai sobrar aqui, depois volta pro potinho para eu fazer outras técnicas nesse sentido. Quando eu virar essa parte, ela vai sair um pouco, mas procure manter esse pó nessa peça aqui. E aí depois, quando você colocar em tudo, você vai botar num recipiente, vai deixar secar naturalmente de um dia para o outro aqui. Eu já coloquei em toda a peça. O que eu posso fazer? Eu formo aqui uma caminha com o próprio gesso em pó, coloco ele deitado e aí eu vejo alguns pontos, ó, que não ficou muito bem colocado. Eu venho lá e faço toda aquela parte de jogar o gesso e apertar com mais cuidado. Isso aqui vai secar junto com o gesso em pó e depois a gente vai ver o efeito e o que a gente vai fazer depois, tá bom? Depois de seco, de um dia para o outro, esse gesso aqui em pó, ele absorveu naquela massa ainda úmida. Então, o que foi para a massa depois de seco vai ficar. Esse procedimento não é tirar completamente todo esse gesso em pó. Então, você vai fazer batidinhas, tirando o máximo, porém deixando ainda alguns pontos
no gesso em pó, para a gente poder fazer o próximo passo. Então aqui, ó, não é tirar completamente, é dar umas batidinhas, tirar o excesso maior, porém deixar alguns gessos em pó mesmo aqui em cima. Então veja, mais ou menos esse lado e esse lado. É o que eu vou fazer aqui na peça inteira, já trago para vocês verem. Então aqui eu já tenho a peça tirada o máximo de gesso em pó, porém aqui eu percebo, ó, se eu passar o dedo sai algum pó, mas nesse momento eu deixo esse pó pra gente seguir na sequência da técnica. Próximo passo, eu tenho aqui tinta acrílica ou PVA da Acrylex, a cor preta, tanto faz ser PVA quanto acrílica, no que eu tenho mostrado para essa técnica. Coloquei no recipiente e aqui eu tenho uma escova de dente usada, né? E eu uso para algumas técnicas minhas. Eu vou umedecer na água essa escova de dente, preciso dessa tinta bem aguada, misturo na tinta e eu vou fazer esse procedimento passando o dedo e vou borrifar. Veja que no gesso ainda em pó, ele vai absorver e vai penetrar nesse gesso. Então aqui é apenas uma borrifação, porém não se empolguem tanto. Esperei secar a tinta e agora vamos para o próximo passo. Eu tenho aqui um borrifador onde tem uma mistura aproximadamente de 100 ml de água para 2 colheres da cola Atelier Super da Acrylex. É importante que seja essa cola para o efeito funcionar. Ela é uma cola super, ela é uma cola mais resistente. Fiz essa mistura, coloquei num borrifador e vamos borrifar toda essa parte aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que o gesso, que aparentemente está ainda solto, ele vai começar a aderir e vai aparecer aquelas outras tonalidades que a gente fez no início do vídeo. Ó. Você viu como aconteceu isso que eu falei? Nesse primeiro momento, você só dá uma borrifada, deixe secar e você vai fazer esse procedimento 1, 2, 3 vezes até esse gesso aderir na peça e ficar petrificado aqui, sempre aguardando o tempo de secagem entre uma parte e a outra. Depois de você borrifar a peça, ela está muito bem seca e vamos fazer o último passo para deixar a peça ainda mais bonita, mas ela já ficou com um efeito bem petrificado de corrosão e agora é somente para a gente fazer o acabamento. Eu tenho aqui numa bandeja a Metal Color da Acrylex. Essa aqui é uma cor lindíssima que é a ouro negro e aqui o ouro velho. Deixei 2 tintas aqui. Eu uso muito essa trincha da Acrylex, tá bem usada, mas eu gosto bastante. Coloco um pouquinho, tiro o excesso e vamos fazer aqui um envelhecimento muito suave em alguns pontos. Sempre faço num sentido e depois cruzo ao contrário. E depois podemos dar a luz com um pouquinho do dourado, também em alguns pontos. Depois de toda essa parte pronta, é a hora de finalizar a peça com um verniz. É importante você envernizar muito bem depois de terminar essa técnica. Como sugestão, eu vou dar aqui o verniz cristal autêntico. Ele tem um tom amarelado e depois vocês vão ver o resultado como ficou. Mas vocês estão livres para escolher qualquer verniz da Acrylex, seja ele transparente, brilhoso,
fosco, enfim, o verniz da sua preferência. Mas como muitas pessoas não conhecem esse verniz e ele tem esse tom amarelado muito bonito, vai cair muito bem aqui nessa técnica. E depois vocês veem o resultado prontinho. Veja que legal que ficou o resultado final dessa peça, onde eu ensinei a pátina corrosiva. Como que você pode mudar uma peça e colocar um pouco mais de relevo? Essa é uma técnica muito antiga, onde você pode fazer lindas criações, tanto no gesso quanto na cerâmica. E aí, agora quero saber de você. Se você gostou do resultado, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no meu canal e me acompanhe diariamente lá no Instagram, @IolaneCaron. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!